Olá, alunos! Olá, seguidores do canal! Vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre gramática. E hoje, transitividade e intransitividade verbal. É o que nós vamos tratar. A transitividade verbal é a relação que os verbos estabelecem com os outros termos da oração. Então, vamos observar estas três frases. Nós temos: nossos pais viajaram, nossos pais planejaram a viagem e nossos pais gostaram da viagem. O verbo transitivo, ele exige um complemento. O verbo intransitivo, ele não exige complemento, ou seja, eu consigo entender apenas acabando a frase neste verbo, que pode ou não ter um complemento, que não necessariamente vai ser um objeto depois, né? Então, voltando. Quando eu tenho nossos pais viajaram, percebam que eu acabo aí a minha frase no verbo viajaram e ela tem um sentido completo. Na frase 2 e na frase 3, se eu for acabar no meu verbo, ou seja, nossos pais planejaram, a pessoa vai me dizer, planejaram o quê? Ou nossos pais gostaram, a pessoa vai me pedir de quê? Né? Então, ela não tem um sentido completo. Voltando, o transitivo é aquele que exige um complemento, ou seja, ele transita para um complemento. O intransitivo, ele não exige o complemento, ou seja, ele não transita para o complemento. Exemplo: o pássaro come alpiste, nós temos aí o verbo come e um complemento alpiste. Logo, temos um verbo transitivo. O pássaro morreu. Morreu, ele não tem complemento, tem um sentido completo, logo, ele é intransitivo. O complemento desses meus verbos, ele vai se chamar objeto. Então, agora, nós vamos ver como que vai ser esses objetos. Lembrando que o único que exige complemento é o transitivo. O intransitivo não tem complemento, então nós não temos que classificar esse complemento, né? O transitivo tem como complemento um objeto. Nós vamos ter, para verbos transitivos diretos, um objeto direto como complemento. Para verbo transitivo indireto, nós vamos ter um objeto indireto como complemento. E para verbo transitivo direto e indireto, nós vamos ter um objeto direto e um objeto indireto na mesma frase, no mesmo complemento. Para os verbos transitivos direto, eu faço sempre a pergunta o quê? Para os transitivos indiretos, eu faço a pergunta com uma preposição mais o quê? Lembram quando eu pedi lá na primeira frase que o aluno ia me pedir, ou a pessoa ia me pedir, nossos pais gostaram de quê? Esse de é uma preposição. Então, nós estamos falando de um transitivo indireto. O transitivo direto e indireto é porque eu vou fazer tanto a pergunta o quê e tanto outra, junto com outra pergunta que tem a preposição mais o quê. Exemplos. A mesa 3 pediu a carne bem passada. A mesa 3 pediu o quê? A carne bem passada. Então, se eu tenho uma pergunta para o verbo que é o quê, o meu complemento é um objeto direto e o meu verbo é um verbo transitivo direto. Terminei a análise. Terminei o quê? A análise. Vejam que o meu objeto é um objeto direto. Eu fiz a pergunta o quê? E o meu verbo vai ser um verbo transitivo direto. Agora sim entendo meus pais. Entendo quem? Meus pais. Vejam que esse quem, ele equivale ao meu o quê, porque ele também não tem uma preposição,
Logo, eu tenho um objeto direto, meus pais. E o meu verbo é um verbo transitivo direto. Não acredito no que ele diz. Não acredito em que. Vejam que eu tenho aí uma preposição, que é o em, mais o que. Preposição mais o que, eu tenho um complemento que vai se chamar objeto indireto. Na frase, esse meu em se funde com o artigo o, virando no. Logo, eu tenho no que ele diz um objeto indireto. E o meu verbo acredito vai ser um verbo transitivo indireto. Esperei-lhe pacientemente. Esperei por quem? Vejam que a minha resposta é por ele ou ela. Temos aí uma preposição que é o por. Na frase, ele se funde no lhe, no meu pronome oblíquo, né? Que se junta com o meu verbo. Então, nós temos o lhe, que é o meu objeto indireto, e o meu verbo, que é um verbo transitivo indireto. Podemos ir com você. Vejam que ir com quem? Eu tenho aí um com, que é uma preposição, então o meu com você é um objeto indireto. E o meu verbo é um verbo transitivo indireto. Enviei os postais aos clientes. Enviei o quê? Os postais. Então, o objeto direto. A quem? Vejam que eu tenho aí uma preposição a, aos clientes, que se funde ali e vira aos na frase, né? Na resposta. Então, eu tenho um objeto indireto. Portanto, meu verbo enviei é um verbo transitivo direto e indireto. Agradeceu a oportunidade ao chefe. Agradeceu o quê? A oportunidade. A oportunidade é objeto direto. A quem? Tenho aí a preposição a. Ao chefe é o meu objeto indireto. Então, agradeceu é um verbo transitivo direto e indireto. Expus minhas dificuldades ao professor. Expus o quê? Minhas dificuldades. A quem? Ao professor. Portanto, eu tenho minhas dificuldades, um objeto direto, ao professor, um objeto indireto. Expus é o meu verbo transitivo direto e indireto. Pessoal, eu sei que é um pouquinho complicado de gravar tudo isso. Uma coisa que é importante, importantíssima. O verbo transitivo exige um complemento depois, certo? E o intransitivo não exige complemento. Pode até ter um complemento, mas ele não exige, certo? Os verbos que exigem complemento, eles vão ter depois um objeto como complemento. Esse meu objeto vai ser direto quando ele for sem preposição e ele vai ser indireto quando tiver preposição. Retomando nessas três frases. Nossos pais viajaram, não tem complemento, portanto, meu verbo é intransitivo. Nossos pais planejaram, planejaram o quê? A viagem. A viagem é o meu objeto direto, não tem preposição. Portanto, planejaram é o meu verbo transitivo direto. Nossos pais gostaram. Gostaram de quê? Da viagem. Então, da viagem é o meu objeto indireto, porque o de é uma preposição. Portanto, o gostaram é o meu verbo transitivo indireto. Transitivo, porque exige um complemento, indireto, porque tem preposição. Sempre lembrar dessa parte. Eu espero tê-los ajudado. Curtam aí o vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no canal. E nos vemos nos próximos vídeos. Paz e bem a todos.